Mais uma live e hoje nós trataremos sobre o uso dos enteógenos para nos auxiliar na nossa meditação, no aprofundamento da nossa meditação e também para o aprendizado, que é algo que muitas pessoas relatam, né, trazem essa dificuldade em meditar. A meditação, como nós sabemos, ela é uma forma de nós utilizarmos a nossa consciência, o nosso corpo, no sentido de nutrir consciência, no sentido de nutrir atenção. E isso, claro, tem muitas escolas de meditação, mas basicamente o que nós fazemos é de abaixar o nosso nível de frequência de pensamentos, né, a velocidade dos nossos pensamentos, através de alguma técnica, por exemplo, como respirar pelo nariz. E aí você respirar pelo nariz, né? Respirar com a percepção da passagem do ar no nariz, né? Então você fica atento a essa sensação. Então, essa é uma das técnicas, né? Existem outras, mas a ideia é que a partir disso a gente vai conseguindo diminuir a nossa frequência cerebral, conseguimos fazer nossa mente ficar mais calma. Isso cria um estado de relaxamento, isso cria um estado de atenção na mente, que faz com que tudo tenha benefícios muito importantes, tanto a nível emocional, quanto para o próprio corpo físico, controle de estresse, mas também para o desenvolvimento da nossa criatividade, para que os nossos pensamentos fiquem mais claros. Então, a meditação ela é uma prática muito importante de autocuidado, de terapia integrativa, né, como uma forma de cuidado integrativo para todos nós, né? É difícil encontrar uma pessoa que não sofra de pensamentos acelerados, que não sofra de ansiedade ou excesso de estresse, ou aquela pessoa que não consegue desligar, né? Está sempre fazendo alguma coisa. E tudo isso tem algum preço, né? Tudo isso tem... o nosso corpo, imagina um celular, quando ele começa a usar muito, ele sobrecarrega, né? De muitos aplicativos ou da memória. Ou também quando ele fica no sol, né? E aí esquenta muito, e aí você precisa desligar o celular. Isso também acontece de uma maneira, né, diferente com a gente, mas tem um paralelo, no sentido de que o cérebro ele precisa alternar a atividade com o repouso. E todo o nosso corpo, mas principalmente o cérebro. E o que acontece? Se você não faz isso, se você não tem uma capacidade de se acalmar, de se serenizar, de se centrar, pode ser que aconteça, você vai dormir e seu cérebro ainda não desliga. Seu cérebro fica lá com muita atividade, às vezes você tem uma noite de sono agitada, não consegue descansar, acorda cansado e isso vai virando uma bola de neve, assim, até no longo prazo gerar algumas doenças bem ruins, assim. E hoje, olhando para o nosso mundo como ele está hoje, nós podemos ver muitas dessas doenças, né? Nós podemos ver ansiedade generalizada, estresse generalizado, doenças como a hipertensão, artrose, essas doenças de inflamação também, todas muito relacionadas ao nosso estilo de vida. E a proposta que existe hoje em relação às mudanças que nós precisamos fazer ainda é muito pouco conhecida em âmbito geral das pessoas, né? A gente vê as pessoas assim ainda começando a cuidar do corpo, começando a cuidar da alimentação, começando a cuidar do sono, mas isso ainda muitas vezes em grupos específicos de pessoas. A grande massa mesmo que está trabalhando nas grandes cidades, que está se fazendo corre, né, da cidade grande, as pessoas não têm nem tempo de comer, né? Não tem nem tempo de fazer nada assim para elas. Então, embora a nossa cultura ainda esteja muito distante, né, de construir
um equilíbrio, né, entre o fazer e o descansar, entre o trabalho e o repouso, a gente precisa falar sobre isso, né? Nós precisamos estar trazendo esse assunto para as nossas pessoas mais próximas, mas principalmente realizando essa prática em nós, a prática da meditação. E aí hoje muitas pessoas buscam conhecer a meditação, existem muitos canais, muitas pessoas ensinando, né? Mas eu gostaria de trazer uma proposta aqui para aquelas pessoas que tentam meditar e percebem que elas não conseguem desligar, ou elas acham muito difícil, ou o corpo, a mente muito agitados, né? E não conseguem estruturar uma prática de meditação dentro do seu dia a dia. E para isso nós vamos trazer a força, né, o conhecimento, a prática do uso dos enteógenos. E o que são enteógenos? Enteógenos são substâncias que trazem expansão da nossa consciência. Algumas pessoas podem confundir com alguns tipos de drogas, mas as drogas, enquanto elas diminuem a nossa consciência e nossa capacidade de compreensão, os enteógenos, eles são utilizados dentro de um contexto de autoconhecimento e de evolução, de uma maneira que você possa sair do trabalho melhor do que quando você entrou, e diferente da droga, que muitas vezes te deixa pior. Então, os enteógenos é um termo que se utiliza hoje para essas substâncias, como por exemplo a ayahuasca, ou os cogumelos do tipo psilocybe, algumas substâncias que são proibidas por lei, mas já existe muita pesquisa em outros países, em outros lugares, como o MDMA e a ketamina, por exemplo. Tem muitas, né? Tem muitas substâncias hoje, está muito rico. Nós estamos vivendo hoje o que é conhecido como a renascença psicodélica. Isso significa que a ciência volta a ter um interesse, volta a querer saber, volta a querer conhecer o papel, a atuação, a força, os efeitos que os enteógenos impactam na vida das pessoas e principalmente impactam dentro de um contexto da psiquiatria, dos cuidados com a saúde mental. E o que a ciência tem apresentado, o que a ciência tem percebido hoje é que existem resultados muito bacanas, muito legais mesmo no âmbito de saúde mental, com o uso controlado, o uso clínico, né, o uso baseado em evidências científicas dos enteógenos, dos psicodélicos. E dentro de um conhecimento um pouco mais empírico e de alguns buscadores, né, ou de alguns psiconautas, como são conhecidos essas pessoas que investigam o uso enteógeno em si, né, um mergulho muito profundo dentro de si. Temos, por exemplo, o Terence McKenna, que é um grande estudioso, viajou o mundo inteiro, conheceu diversas culturas e substâncias, né? E ele fazia o uso dos enteógenos como uma maneira muito forte de expansão da sua consciência, da sua compreensão de mundo, da sua saúde mental. E aí ele escreveu muitos livros que vieram a influenciar muito a contracultura, o movimento hippie, mas até hoje assim, ele é muito conhecido como um grande professor da arte dos enteógenos. E esses professores, esses buscadores, muitos místicos que fizeram uso dessas substâncias, pajés e xamãs também, eles, com muitos anos de prática, com tradição que passa de mãe para filho, de pai para filho, né? Aquela tradição que vem passando,
nós vamos percebendo que, para além das descobertas das ciências hoje na renascença psicodélica, que são muito interessantes em termos de saúde mental, nesse movimento da tradição, existem ganhos que a ciência ela mal consegue medir, assim, que a ciência ela não consegue nem pôr na planilha. Como, por exemplo, um encontro, uma revelação divina. Uma revelação com Deus, com uma força maior que você. Ou com algo que não é material. Com seres que não são dessa dimensão. Lembranças que você não sabe de onde veio, que não é da sua vida. Imagens, cenas, né? Então, o potencial de expansão ele é muito grande e ele transcende os limites do que a gente compreende dentro da ciência. E todas essas experiências mais profundas, vamos dizer, elas eram ensinadas dentro dessa tradição dos grupos místicos, dos povos antigos, dos pajés, sempre com um viés de cura e evolução. Então, eu respeito muito a ciência, acho ela extremamente importante. Nesse momento eu falo muito de ciência, porque é a maneira que as pessoas têm mais abertura para receber. Mas a raiz do conhecimento ancestral, quando se fala de enteógenos e meditação, é muito importante, porque são práticas que já têm muito tempo. Então a gente consegue entender o que esses professores estavam querendo nos ensinar e a importância daquilo que eles estavam dizendo. Então, quando a gente fala de meditação e enteógenos, a gente está falando de uma sinergia muito potente. Enquanto a meditação ela vai te trazer para esse lugar de silêncio interno, silêncio mental, de diminuir a frequência dos seus pensamentos, você está mais relaxado e perceptivo com o seu redor, com as coisas que estão à sua volta e também com os seus próprios pensamentos. Nós estamos falando dos enteógenos, né, junto, trazendo expansão, conhecimento, trazendo sensibilidade, trazendo consciência de coisas que nós estamos que para nós passa despercebido dentro dos nossos padrões, dentro da nossa própria mente. Então, você acaba tendo duas armas de autoconhecimento muito poderosas. Duas potências muito grandes. E considerando então a união dessas duas potências, a gente pode galgar, pode alcançar um nível de autoconhecimento muito profundo. Gratidão, não estava precisando mesmo. Então, hoje, as pessoas, nós vivemos num mundo extremamente da informação, são muitas informações a todo momento, vindo tanto dos aparelhos, quanto do lugar que nós vivemos, da nossa cidade. E esse excesso de informação faz com que a nossa mente, às vezes, ela fique confusa, né? Ela não tenha condições de refletir dentro de tudo isso que está acontecendo. Então, as pessoas que têm dificuldade de meditar, elas acham muitas vezes que elas têm dificuldade de meditar, mas na verdade, elas estão até meditando. Só que talvez elas não estão meditando da maneira como elas gostariam. Porque ela senta para ficar em silêncio e a mente fica acelerada. E é engraçado isso, porque a priori, falando isso para quem é mais experiente em meditação, isso na verdade não é um problema.
a mente ficar muito acelerada? Porque você está sentando justamente para acalmar ela. Você tá sentando ali justamente para tratar com isso. Mas o novato em meditação, quando entra em contato com esse ruído mental, ou né, esse fluxo de pensamento muito acelerado, ele acredita, e ele não está acostumado a fazer isso, né, se sentar e se acalmar, então fala assim, pô, tem alguma coisa errada comigo. A minha mente é muito acelerada e eu não consigo me acalmar. Agora, o que o novato, a pessoa que está se iniciando com a meditação, não entende, não compreende, que isso é o processo para que o nível dos pensamentos abaixe e aí você possa entrar mesmo num estado meditativo, que é o que normalmente nós esperamos, né? Um estado de plenitude, assim, que parece que nada te abala, que você está muito centrado, firmado dentro de si. Então, aí que entram os enteógenos. Os enteógenos se tornam muito fortes no uso, né? Junto com a meditação. Eles têm uma sinergia muito importante, porque com o uso do enteógeno de uma maneira técnica, né? De uma maneira sábia, não de qualquer jeito, você pode acessar um estado meditativo de limpeza mental, de clareza, que talvez você precisaria de muito tempo de meditação para começar a vislumbrar, para começar a abrir a porta dessa, vamos chamar de estabilização da nossa consciência. Estabilidade, né? Mas com o uso, com uma sessão do enteógeno, você pode criar um momento em você, uma força, para experimentar isso numa sessão de 5 a 6 horas. Ou mais, né? Dependendo. Arrou! Irmão. Salve, irmão. Beleza? Seja bem-vindo. Estamos falando aqui um pouquinho do uso dos enteógenos com meditação. E estávamos falando que o enteógeno ele pode gerar, numa sessão da pessoa, um resultado de uma prática de meditação de muito tempo. Agora, isso não quer dizer que uma coisa substitui a outra. Não é que você vai pegar, eu vou só consagrar enteógeno, vou consagrar ayahuasca, e aí eu não preciso mais meditar. E na verdade não é assim. Porque o enteógeno ele vai te dar um alcance, uma percepção que vai ser muito importante do ponto de vista didático para você compreender, saber onde você chega, perceber, falar, nossa, eu consigo, olha isso, tudo que existe, né? De luz, de amor, de portas internas que abrem dentro de nós. Mas quando a força baixar e você retornar para o seu dia a dia, retornar para as suas atividades cotidianas, mundanas, né? Muita coisa, você vai retornar para a sua consciência normal e muito daquilo vai sendo perdido. Então, aí que se faz importante uma prática diligente, sistemática, estruturada da meditação. Porque aí você vai conseguir estabilizar a sua mente, começar a estabilizar os seus sentidos, só que aí numa prática cotidiana, do dia a dia, envolvendo as suas tarefas dentro dessa consciência meditativa que a prática vai nos trazendo. Então, se de um lado o enteógeno ele expande a nossa consciência para nós podermos galgar um lugar já muito elevado da nossa consciência, a meditação vai nos auxiliar a que nós consigamos colocar esses ensinamentos ou colocar esses acessos que nós tivemos no trabalho com o enteógeno para o nosso dia a dia.
Então acaba sendo duas forças que se apoiam mutuamente de uma maneira muito importante, muito interessante. E é uma chave da qual eu vislumbro a possibilidade de nós transformarmos muito do que hoje nós vivemos na nossa realidade. Dos problemas que nós vivemos hoje na nossa realidade. Porque se nós formos ver as soluções, né, se nós formos ver tudo que é oferecido para nós hoje, para lidar com os desafios do nosso dia, para lidar com os desafios da nossa vida, com as nossas relações, ainda está muito devagar, assim, está indo muito lento, assim, as pessoas precisam de um chacoalhão, precisam de um despertar mais intenso. E esse despertar mais intenso, esse contato já profundo com a verdade, para pôr dessa maneira, eu desconheço algo que faça de maneira tão rápida quanto ayahuasca ou outros enteógenos. Eu desconheço mesmo, é realmente muito efetivo. Em uma sessão assim, a pessoa fala assim, nossa, não dá, o jeito que eu vivo minha vida não tem condição, assim, não tem como, eu preciso realizar mudanças. Mas quando ela vai realizar as mudanças, encontra muita dificuldade, porque você sai da sessão, mas aí você tem que começar a viver aquela realidade multidimensional que você acessou. E não que aquilo fique só como um sonho, mas que você possa começar a construir uma vida baseada naquele acesso, baseada naquele conhecimento, naquela experiência. Então, hoje eu tive uma evolução muito grande no meu trabalho, no meu desenvolvimento, quando eu pude perceber como essas duas práticas, elas se fortalecem e se unem muito, de uma forma muito rica. Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Quem tá? Manda um salve aí. Demora para chegar, né, cara? Beleza. Nossa, ela ainda tá falando. Você... agora mandou, né, ou não? Remete ao som, a prática. Ah, sim. Ô, irmão, desculpa todo esse tempo parado aqui, porque tem um delayzinho, né, para eu ver sua mensagem. Mas é exatamente isso. No yoga já se tinha esse conhecimento ancestral. E é até legal você trazer a história do yoga, porque um grande disseminador do uso do LSD como prática meditativa, que é o Ram Dass, né? Eu acredito que você talvez conheça. Ele foi um guru na década de 60, 70, mas ele é bem conhecido até hoje, assim. E o Ram Dass, quando ele conhece o LSD, ele fica muito interessado e ele quer conhecer mais, ele quer estudar, e ele vai até a Índia encontrar o guru dele. E ele queria saber do guru dele qual que era a opinião dele sobre o LSD, o que ele achava daquilo, né? Ele falava, pô, será que isso é de Deus, né? Será que isso faz algum sentido? E aí ele tem uma história, ele dá LSD pro guru, e aí da primeira vez o guru não fala nada, ele fica quieto assim, fica em silêncio. Aí o Ram Dass vai embora, aí quando ele volta, ele fica com aquilo inculcado assim na cabeça dele, fala, putz, cara, o que está acontecendo, né? Ele não falou nada, e ele volta lá, e aí ele serve dessa vez bem mais, assim, tipo, 4 vezes mais ou 5 vezes mais, e aí depois disso o guru dele fala pra ele, fala, olha, isso aqui é uma antigo prática, um antigo conhecimento em yoga que foi perdido e que hoje chega à nossa civilização. Mas é muito importante que ele fala assim, ele fala para usar o LSD sozinho, no escuro e com o pensamento firmado em Deus, né? Com o pensamento firmado no bem, né? Na luz.
É isso que ele queria trazer, né? Então, e o Randaz, ele é um cara, inclusive, bem legal para se conhecer, porque ele é um cara da meditação e ele é um cara dos enteógenos, assim, ele realmente ensinava isso para as pessoas que estavam querendo aprender a meditar, para as pessoas que estavam querendo transformar a vida delas, né? Agora, falando de uma parte mais prática, seria muito interessante se a gente, tendo domínio do uso dos enteógenos, que a gente pudesse começar a meditar dentro dos efeitos. Muitas vezes não é tão fácil, não é tão simples, algumas pessoas vão ter bastante dificuldade com isso, porque já tem uma mente muito acelerada, mas aí é necessário instrução. É importante, é necessário que a pessoa vá tendo instruções para ela ir ajustando o uso até que chegue num ponto que ela consiga dominar a meditação na força. Então, por exemplo, você talvez precise ajustar a dosagem, né? Você precisa talvez ajustar a sua intenção de como vai ser, do que você espera que aconteça, trabalhar bem na sua expectativa do trabalho, né? E aí tudo isso vai construindo a possibilidade de você ter uma sessão meditativa com o enteógeno. Então, tem um outro professor que fala muito sobre isso, que é o Osho. O Osho, ele falava assim, que perguntaram para ele o que ele achava do LSD, né? E ele falou assim, eu sou contra todas as drogas. Ele falou, eu não acho que nenhuma droga é necessária porque a gente precisa se desenvolver na meditação, enfim, a gente precisa aprender a meditar, é isso que ele queria dizer, né? Só que ele falou que para uma pessoa que tinha dificuldade de meditar, se no momento em que ela tomou o LSD, naquele momento, ela tivesse uma instrução de meditação, ela poderia aprender meditação assim muito mais rápido. Porque com a instrução o efeito do LSD, ele ia conseguir alcançar um estado tão grande que aquilo ia fazer sentido dentro do corpo, dentro da neuroquímica, né, do sistema neurológico da pessoa, a ponto de aquilo incorporar dentro das células. E aí, quando você saísse, quando acabasse os efeitos do LSD, você voltaria para a sua vida cotidiana com aquele registro já do que é um acesso meditativo profundo. E isso influenciaria muito no nosso retorno, né, para as nossas atividades, para o nosso dia a dia. Então, agradecendo, né, a presença de vocês, agradecendo vocês que estão me acompanhando aqui hoje. Hoje a gente trouxe essa live para falar um pouquinho sobre a meditação e o uso dos enteógenos, né? É algo que eu tenho acreditado muito, tenho podido trabalhar com isso, né? Tenho podido ajudar as pessoas a meditarem dessa maneira, e o que para mim é uma grande satisfação, porque realmente eu acredito, posso ver em mim e posso ver nas pessoas a transformação que essas duas práticas unidas podem gerar na nossa consciência. Então, eu fico à disposição, né, para quem quiser conhecer mais, saber mais, me mandem uma mensagem e a gente vai estar continuando falando desses assuntos, continuando falando sobre essas práticas para a gente poder realmente transformar a cultura mesmo do nosso planeta, falando de uma maneira muito ampla. Eu acho que é isso que eu gostaria que eu pudesse fazer, talvez eu não consiga ver os frutos desse trabalho, mas que seja sejam plantadas sementes para que isso floresça aí no nosso planeta. E o irmão trouxe mediteógenos, muito bom, irmão.
É isso aí, irmão. Precisamos nos reunir mais para meditar, fazer uma mediteogenia. Então, passe a mensagem, fale para as pessoas, falem sobre isso. A gente às vezes tem vergonha, né, de falar sobre essas coisas, mas acho que a gente está precisando disso mesmo. Nós estamos vendo aí problemas muito graves na nosso mundo se agravarem. E é isso, precisamos movimentar, precisamos achar soluções, precisamos achar caminhos, e essa é o meu propósito, é isso que eu tenho buscado com esse trabalho. Eu agradeço a presença de vocês, espero que a gente possa se encontrar ao vivo em breve. Agradeço o Zé aqui, tá, não, parceiro aqui dos trabalhos de internet, né, da técnica de tudo isso para acontecer. Então, gratidão, um grande abraço e até mais.